paz do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, nos dá o Senhor essa nova oportunidade de estarmos na sua casa, bendizendo e glorificando o seu nome. Nós estamos felizes aí com o que Deus vem colocando nas nossas mãos, vem posicionando para que seja feito. Nós estamos hoje encerrando esse ciclo que nós iniciamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós passeamos aí pelas igrejas, fomos para Éfeso, fomos para Esmirna, fomos para Pérgamo, fomos para Tiatira, fomos para Sardes, né? Fomos para Filadélfia semana passada, passeamos lá por Filadélfia, e agora nós vamos passear um pouquinho pela igreja de Laodiceia. Eu tenho tentado enfocar bastante, deixar isso bem focado, que a ideia de nós estudarmos essas 7 igrejas, não foi algo muito, nós não buscamos muito teologia, algo que enriquecesse o nosso conhecimento teológico, né, sobre essas igrejas, nem geográfico, nem coisa parecida. A ideia de a gente estudar essas igrejas, ou melhor, a gente ouvir falar sobre essas igrejas, era para um crescimento espiritual das nossas próprias vidas. Não foram estudos praticamente, não tivemos tempo, não era essa a visão também de dissecar todo o contexto de cada uma. Eu estou até com muita vontade, quando a gente tiver aí um tempo no nosso estudo bíblico, a gente tirar algumas semanas para a gente dissecar essas igrejas, porque a gente aprende muito. E eu queria também dizer para você, que a ideia de você ouvir sobre as igrejas da Ásia, do Apocalipse, é que, como diz lá em 1 Coríntios 3,16, diz que nós somos templos do Espírito Santo. Amém? O que é um templo? Templo é, para nós, uma igreja. Templo é, para nós, um local aonde o Espírito Santo, aonde Deus pode estar conosco, nós nos reunimos. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo, que vossos corpos são templo do Espírito Santo, ele não queria falar também só da santidade que a gente tem e do cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo físico, mas ele também queria dizer que cada um de nós é uma igreja. Você é uma igreja, eu sou uma igreja. A igreja não é especificamente esse espaço físico. A igreja muito mais forte é essa igreja que está aqui dentro. Amém? A igreja que está dentro de você é uma igreja indestrutível. Ninguém pode destruir essa igreja. Essa igreja aqui de paredes, ela pode acabar. Essa igreja, ela pode fechar por N motivos. Mas essa igreja que está em você, essa igreja, Jesus disse que ele vai levar para a eternidade. Essa igreja que ele vai levar para a eternidade. Essa igreja parede, a igreja restauração e vida, a igreja além do templo, ela não vai subir. Ela vai permanecer aqui. Quando terminar, quando Jesus vier buscar a igreja, ela vai ficar. Vai ficar a menor e a maior igreja. Mas a maior e menor igreja, aqui, vai subir com ele. Essa igreja vai subir. Não importa se ela é grande ou pequena, ela vai subir. Então, nós somos a igreja. Então, quando Jesus conversa com Paulo, e fala com ele, ou melhor, conversa com João, e fala com ele a respeito das igrejas da Ásia, ele estava querendo falar sobre
a igreja aqui do bairro Assunção, chamada Abimael, a igreja ali do Parque Espacial, chamado Célio, né? A igreja lá no bairro onde mora o pastor Fabiano, a igreja onde você mora, a igreja que está dentro da tua casa. Era sobre isso que ele queria falar. Ele não queria falar somente sobre a igreja Paredes. Ele queria falar sobre a igreja pessoas. Então, às vezes, a gente lê essas coisas e acha assim, isso é para a igreja. Não, isso é para mim. Isso é para mim. Isso aqui é para mim. O que estava acontecendo com essas igrejas, pode estar acontecendo comigo. Eu, particularmente, fui demais ministrado por essas palavras que foram ministradas aqui. Eu me identifiquei com algumas, identifiquei alguns valores, mas identifiquei alguns defeitos, algumas coisas erradas. Me identifiquei com essas igrejas. E foi importante para a minha vida. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, que está no capítulo 3 do livro do Apocalipse, fechando o ciclo das sete igrejas, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Se você quiser acompanhar comigo, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, até o verso de número 22. Leiamos, ou me acompanhe, por favor. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a sua vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, no nome de Jesus, faço mais essa oração, Senhor, nesta noite, clamando, Senhor, pela sua misericórdia, clamando pela sua bondade e clamando pelo teu Santo Espírito em nossas vidas. Como, Senhor, já falamos aqui nesta noite, somos templos do Espírito Santo, somos morada. E que Ele possa, nesta noite, desfrutar das nossas vidas, desfrutar do espaço que nós damos. E que não seja pouco, que não seja pequeno, restrito, mas que Ele possa tomar conta, Senhor, de todo o nosso ser, na nossa plenitude. No nome de Jesus, continua a falar conosco e a nos ensinar, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Queridos, a igreja de Laodiceia, ela ficava aproximadamente 65 quilômetros de distância da igreja de Filadélfia. Como eu disse a você, aqueles que estão nos acompanhando, essas igrejas, elas formaram um círculo.
Então, quem ia visitar essas igrejas, eles visitavam fazendo um círculo. E elas se fechavam nesse círculo. E a última igreja era essa igreja, a igreja de Laodiceia. 65 quilômetros aproximadamente, distante da igreja que nós falamos na semana passada, que é a igreja de Filadélfia. E é interessante que das 7 igrejas, essa igreja, a última igreja que Jesus pede para João escrever a carta, é a carta mais dura, mais severa e mais pesada. A mais pesada. A igreja que não sofreu nenhuma desaprovação de Deus, a igreja que não sofreu nenhuma repreensão de Deus, foi a igreja de Filadélfia. Essa igreja agradou a Jesus. E Jesus não tinha para dizer para ela a seguinte frase: tenho contra ti. Jesus não tinha nada contra a igreja de Filadélfia. Mas contra a igreja de Laodiceia, ele precisou dizer: tenho visto as tuas obras. Era a igreja foi a carta mais severa, mais dura, mais apertada. Mas é interessante que a igreja de Laodiceia, ela não sofria os percalços que as outras igrejas sofreram. A igreja de Laodiceia, ela não tinha os nicolaítas contra ela dentro. Nós estudamos aqui. Era um grupo de judeus que se diziam judeus e não eram, que ficavam dentro da igreja, minando a igreja, querendo impor condições judaicas dentro da igreja, querendo encerrar a graça e voltar para a lei. Ela não tinha problema com o espírito de Jezabel, que outras igrejas tinham. Ela não tinha problema financeiro, ela não dizia que era fraca. Era uma igreja que não tinha problema. Olha que delícia. Já pensou você frequentar uma igreja que não tem problema? Você chegar para o pastor, qual é o problema dessa igreja? Ele diz assim: não tem. Ai, que coisa boa. Já pensou, chegar lá na sua casa e falar: aqui tem problema? Você diz: não, na minha casa não tem problema. Minha família não tem problema, eu não tenho problema. A gente vai mudar tudo para lá. Eu mesmo já pego a minha bagagem, corro lá para dentro, porque uma casa sem problema é um pedacinho do paraíso. Então a gente olha a igreja de Laodiceia e a gente diz assim: essa igreja não tem problema. Não tem problema, é uma igreja que aparentemente estava perfeita. Mas é a igreja que recebe a maior repreensão. Como é que pode isso? Como é que pode isso? E é interessante que Jesus se apresenta para cada igreja, como a gente já aprendeu aqui, para cada igreja Jesus se apresenta de uma forma. E nessa igreja ele se apresenta assim: olha, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Ele manda escrever para o pastor de lá. Isto diz o amém. A gente sempre, alguém diz alguma coisa, a gente diz amém. Porque a gente aprendeu que amém é assim seja, né? Assim seja. Mas nessa carta, especificamente, você indo para o mais profundo dessa colocação, uma tradução mais apertada dessa colocação, ele está dizendo: assim é. Não é assim seja, assim é. Ele está dizendo: aquele que está se apresentando para a igreja. Não está se apresentando aquele que vai ser, aquele que será, aquele que foi. Ele está dizendo assim: aquele que é. Escreve para a igreja de Laodiceia e diga assim: olha, aquele que é, diz.
aquele que é. Aí depois ele diz assim, a testemunha, aquele que é a testemunha fiel. Aquele que é, ou a testemunha fiel, verdadeira. Por quê? Porque Jesus estava ali se apresentando como a prova de tudo. Eu sou a testemunha. Eu sou aquele que veio para falar a verdade, para testemunhar das coisas que eu estou falando com vocês. Porque Jesus estava querendo dizer assim, eu estou no meio de vocês. É interessante, Jesus é tremendo. Ele está dizendo assim, eu não vim aqui para falar, aquele que é, não veio aqui para falar daquilo que ele ouviu. Porque a pior coisa é quando você chega para alguém e dizer assim, olha, Fabiano, eu ouvi falar tal coisa ao teu respeito. Eu vou ficar em dúvida, vou ficar assim, poxa, você ouviu falar? Quem foi a pessoa que falou? E eu vou tentar, e a gente está meio habituado aí na mídia, aí a gente vendo umas coisas mais ou menos parecidas no nosso país. Qual é a grande característica? É tentar dar descrédito a quem falou. A fonte. Ah, fulano está falando de você. Mas aí ele fala assim, mas aquele, o sujo falando mal lavado, parou. Não é assim que fala? O sujo falando mal lavado, você não tem. Fulano não tem bagagem, não tem álibi, não tem vida, não tem moral para falar de mim. Então, quando a gente quer se defender, a gente tenta destruir aquele que falou. A gente tenta desmoralizar, quebrar o crédito. Então, Jesus já disse assim, eu sou a testemunha, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Ele está querendo dizer assim, eu não ouvi falar, não veio um anjo me contar, não foi Gabriel, não foi nenhum anjo que veio aqui me contar, não veio um pastor me contar, eu não ouvi isso em oração, eu não ouvi nada. Eu estava lá no meio, eu estou no meio de vós, aleluia, e sei o que está acontecendo. Isso é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque eu posso enganar a todos, mas não posso enganar a Ele. Sabe por quê? Porque Ele está no meio de nós. E além dele estar no meio de nós, Ele está dentro de nós. Olha que coisa forte. Por isso que eu comecei a ministração falando de 3,16. Eu sou o templo, Ele está aqui. Eu não posso esconder nada de quem está dentro de mim. Como eu vou esconder algo de alguém que está dentro de mim? Que faz parte de mim, que é como eu, não tenho como esconder. Como eu vou esconder? E ele está dizendo assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu estou dentro de você, eu estou dentro da igreja, eu estou vendo tudo. Eu compartilho. Então ele começa o assunto dizendo assim, olha, não tem argumento. Se você quiser chamar um advogado, não tem argumento, porque eu estou lá. Ele não vai conseguir, ninguém vai conseguir dizer assim, olha, a testemunha que o senhor arrumou não é boa. Ele está dizendo, não, eu vim aqui como uma testemunha fiel e verdadeira. Eu vim aqui para falar a verdade. Queridos, eu quero falar para você que nesta noite, o Espírito Santo veio para falar conosco, não daquilo que os outros estão falando a teu respeito, mas daquilo que você é. Daquilo que eu sou, daquilo que aquele que está lá em cima e está no nosso meio, sabe ao nosso respeito, ele sabe ao nosso respeito, então ele veio para falar conosco, diretamente conosco, então ele diz assim, eu sou a testemunha, isto diz o que é, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele arrebenta aqui, Jesus arrebenta com a gente aqui, deixa sem argumento, porque ele fala assim, deixa eu dizer para você, quando você nem era, eu já era. Começa por aí. Sabe quando o pai pega uma criança, vamos supor, de 7, 5, 6 anos, e a criança quer dar uma dura no pai, e o pai olha assim e fala assim, querido, dessa papinha que você está comendo,
foi o papai que ralou o milho. Você não sabe nada. É isso que Deus está falando aqui conosco. Eu já quero dizer para vocês o seguinte, vou ter uma conversa com vocês, mas eu vou falar para vocês que antes de vocês serem gerados, eu já conhecia vocês. Eu conhecia vocês do ventre lá da mãe de vocês. Eu conhecia vocês desde o princípio de todas as coisas. Porque eu sou o princípio de todas as coisas. Ele está querendo dizer assim, ele vai lá e vai dizer assim, eu sou a verdade e a vida. Eu sou a vida que está em vocês. Não tem o que esconder. Não há o que esconder. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Tudo começou em mim e vai terminar em mim. Não tem como vocês fugirem disso. É essa a palavra que Jesus chega. Então ele chega fechando. Então ele diz assim, agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho algo contra vocês. Eu sei as obras de vocês, eu vejo tudo, não precisa ninguém me falar. E eu tenho observado que algo está acontecendo com vocês. Eu imagino, isso é conjectura, isso não tem parâmetros bíblicos nem históricos, mas eu imagino assim. Você imagina alguém lá na sua empresa, ou no seu grupo de amigos, ou não sei o quê, que começa a receber cartas. Aí alguém fala assim, cara, você não sabe, não. Vamos conjecturar no trabalho, vai. Puxa, recebi uma carta do meu líder, ele falou isso ao meu respeito. Você fala, nossa. Aí passa um tempo, alguém recebe outra carta. Aí, olha, eu recebi uma carta, alguém falou, e o meu líder lá falou ao meu respeito algumas coisas. Aí você já fica na expectativa. Vou receber também. E eu acho que aconteceu isso com a igreja de Laodiceia. Quando ela viu que todo mundo estava recebendo, eu volto a dizer, não tem parâmetros bíblicos. Mas eu imagino que quando ela começou a ver que chegou a carta em Filadélfia, chegou em Pérgamo, chegou em Esmirna, começou a chegar, ele disse assim, quando chegar a nossa, nós vamos arrebentar. Porque nós somos os caras. A gente está numa boa aqui nessa igreja, você precisa ver a nossa igreja. Nós somos a igreja. E eu fico imaginando que às vezes a gente fica pensando assim, né? Deus está repreendendo o irmão, mas se ele vier falar comigo, ele já vai vir aplaudindo lá na porta. Cara, você é bom, hein? Misericórdia, olha, sem ti nada podeis fazer. Eu não vou poder fazer nada sem você é demais. Era isso que essa igreja pensava. Aí Jesus entra assim com a carta, e eu acho que isso deu uma tremida nas pernas do pastor e de todo mundo que estava lá dentro, porque Jesus entrou com a carta e disse assim, ele disse assim, eu sei as tuas obras. E eles pensaram, nossa, agora vem troféu. Eu sei as suas obras, agora vai vir a recompensa, agora ele vai nos aplaudir. Ele disse assim, eu sei que nem és frio e nem quente. Aí que eles pensaram, então a gente está legal, né, meu? A gente encontrou o ponto de equilíbrio. Eu já pensei assim. Falei, puxa, a igreja precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Mas quando eu estudei essa carta, eu disse que eu penso comigo que a igreja tem que ser desequilibrada. Não louca, guarda bem. Alguém vai falar, puxa vida, eu vou sair de lá, o pastor quer que todo mundo seja louco. Será? Não. Mas Jesus não gostou da igreja equilibrada. Ele disse assim, vocês não são quentes nem frios. E por causa disso, ele diz assim, eu tomara que vocês fossem quentes ou frios. Ele está dizendo assim, eu queria que vocês tomassem uma posição. Eu queria que vocês tomassem uma decisão na vida de vocês. Vocês não decidiram ainda o que vocês querem ser. E às vezes isso acontece conosco. Nós ficamos pensando assim, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Só que quem está equilibrado não é nenhum nem outro.
Não é nem quente nem frio. Eu estou equilibrado entre o catolicismo e o cristianismo. E o que você é? Não sei, eu estou no equilíbrio. É isso que ele está querendo dizer. Vocês não decidiram se vocês iam ser uma igreja de pegada ou se vocês iam ser mortos. Eu preferia que vocês decidissem, porque eu tinha uma forma de tratar com vocês. E olha como isso é forte. Ele diz assim, assim porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que acontece aqui, queridos. Presta atenção. Eu sei que está difícil para dar glória. Mas essa daqui não é para dar glória mesmo. Essa aqui é para dizer, ai. Porque essa é para nós. Porque a igreja olhou e diz assim, a igreja pensou que estava legal. Mas, na verdade, essa posição estava dando náuseas em Jesus. Ele diz assim, cara, quando eu olho para vocês, me dá náuseas. Porque vocês estão mornos. Quem já tomou água morna? Quem já fez o regime da água morna? Eu já fiz. Primeiro copo de água de manhã. Água morna. Para perder. Irmão, aquilo bate dentro assim, que para você deixar ele embaixo, você tem que ficar pulando assim. Para ele não voltar, porque quer voltar, porque não tem nada mais ruim do que água morna. E como falou, que seja quente ou que seja fria, que seja gelada. Então Jesus falou, se vocês são igreja morna, e quando eu olho para vocês, eu não sei o que eu faço com vocês, a minha vontade é jogar vocês fora. A minha vontade é colocar vocês para fora. Por que Jesus fala da igreja morna, que ele tem vontade de jogar fora? Porque uma igreja morna, ela não tem uma posição tomada. Ela não definiu quem ela quer ser. Ela não definiu qual é o lugar aonde ela quer chegar. Ela não tem uma meta, ela não tem um sonho, ela não tem um propósito. Ela já está acomodada. Isso está incomodando Jesus. Ele fica triste porque eles não se posicionam. A igreja morta é perigosa porque a igreja morna, ela se adapta a qualquer coisa. Uma pessoa morna, ela se adapta a qualquer coisa. Ele está aqui, mas se alguém chegar na casa dele e começar a convencê-lo de que uma outra doutrina, uma outra forma de se apresentar a Deus é bem melhor do que essa, ele vai, porque ele é morno. E o morno não defende nada. Morno não defende ninguém. Se você tiver um marido morno, ele não defende nada. Ele se adapta a qualquer coisa. Alguém fala assim, sua mulher, ele é mesmo. Não, mas eu acho ela, eu também acho. Mas seu filho precisa, eu também acho que ele precisa. Mas seu filho, cara, menino bom, rapaz. Sabe por quê? Porque não tem opinião própria. Não defende ninguém, não tem uma causa, e Jesus está dizendo aqui, vocês não têm uma causa mais, vocês têm uma igreja, vocês são uma igreja, mas que perderam o brilho, vocês perderam o foco, vocês estão frequentando por frequentar, vocês estão aí como um clube, como qualquer outra coisa, mas vocês não, cadê a paixão por mim? Cadê a paixão por mim? Vocês estão se adaptando a qualquer coisa. Quando chega alguém pregando prosperidade, vocês, vamos falar sobre prosperidade. Você sabe por que a nossa igreja, ela tem sofrido, irmãos? Eu vou ser bem franco para você. E eu não quero esconder isso. A igreja, além do templo, ela tem sofrido, sabe por quê? Porque nós não temos nos adaptado às coisas que vêm surgindo. As modas que vêm surgindo. Então aparecem os movimentos e a igreja Restauração e Vida, ela permanece naquilo que Deus mandou a gente permanecer. A gente não é uma igreja morna, que fica assim, olha, vamos para o movimento tal, porque o movimento tal agora está arrebentando, é isso que faz crescer a igreja, aí a gente corre para lá.
Aí depois tem outro movimento, olha, esse não está mais pegando, agora o negócio é outro, a gente corre para lá. E a igreja que cada dia você vê que é uma coisa, um dia é branco, um dia é preto, um dia é azul, outro é amarelo, um dia é uma coisa. E a igreja a igreja morna, que fica tentando se adaptar às coisas, não tem o pé firme numa coisa. Mas Jesus está dizendo assim, isso aí me dá nojo, isso aí me dá náusea, sabe por quê? Porque eu quero que vocês ou sejam ou não sejam. E Deus está falando comigo hoje, está falando com você aqui nesta noite, aleluia. Ele está dizendo, querido, eu prefiro que você chegue para mim e diga assim, Deus, eu estou um lixo, eu estou um caco, eu estou só o pó, eu estou só o caco da rabiola mesmo, o resto da rabiola, Senhor, eu estou, do que você ficar, Senhor, eu acredito na tua misericórdia e tal. Não, meu irmão, diga a verdade, diga, Senhor, eu estou um lixo. Eu estou um lixo, eu estou fraco, eu não estou aguentando, está difícil para mim. E Jesus falou, puxa vida, eu estou triste com vocês. Sabe por quê? Eu estou a ponto de colocar vocês para fora. Eu estou a ponto de dispensar vocês. Laodiceia tinha sobre ela uma opinião formada. E é ruim quando a gente já tem uma opinião formada sobre nós. Né? Tem um poeta popular que já morreu, que diz que é problema quando a gente tem uma opinião formada sobre tudo, que é melhor a gente ser uma metamorfose ambulante. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que deixa Deus te moldar. É isso que ele está querendo dizer. Às vezes a gente se assusta, mas é isso que ele está querendo dizer. Não bata o pé e fala, não, é só isso, não, deixa Deus te moldar. Deixa Deus te moldar. A igreja de Laodiceia, ela já tinha um pensamento, uma forma de pensar sobre ela mesma. Ela já achava que ela estava boa, a sua riqueza, a sua nobreza, porque era uma igreja rica. Ela vai falar, nós somos ricos. Porque eu não vou ter tempo, mas se você depois estudar a igreja de Laodiceia, você vai ver que a própria cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. Havia bancos, era uma igreja, era uma cidade de gente nobre, de gente de grana. Essa igreja era a igreja VIP. De todas as igrejas era VIP. Eu imagino os camelos que eles estacionavam lá. Não eram esses camelinhos magrinhos, não, era camelo forte. Entendeu? O cara quando chegava com o cavalo alazão, não chegava com um burrico. Não. Era um negócio chique, era como no dia de hoje. O templo de Salomão. É verdade, irmão. É como você entrar no templo de Salomão, coisa... Entendeu? Ar-condicionado e tudo, era a área aqui. Aí eles pensaram assim, nossa carta vai ser de arrebentar, porque nós somos mesmo a nobreza, toda a ciência, porque quando ele fala de colírios, ele vai falar, porque lá havia uma escola, havia uma faculdade de medicina, e eles tinham descobrido um colírio, e eles tratavam, vinha gente de todas as nações para lá, para tratar dos olhos, coisas... da oftalmologia, eles eram mestres no negócio, por isso que eles falavam de colírios. Então, era os caras. Mas Jesus olha assim e fala assim, olha, eu tenho uma preocupação com vocês, porque vocês já se acham. Vocês acham que vocês não precisam mais nada. E você sabe que a gente começa a morrer quando a gente acha que a gente está bom. Você sabe quando a fruta começa a apodrecer? Quando ela está madura. Você compra aquela fruta na feira, você já traz, você pergunta pro camarada, né? Eu vejo a minha esposa perguntando, isso aqui é para quando? Ela compra o abacaxi lá, eu vou dizer para você, não tem ninguém que sabe comprar um abacaxi que nem a minha esposa. O abacaxi que ela compra não é brincadeira não. E ela pergunta para o cara, apesar que ela já tem um olho clínico, né? Quando ela bate o olho, mas para não deixar o cara chateado, ela pergunta para ele. Para quando? O cara fala, para terça-feira, para hoje, para amanhã. E você tem que obedecer. Porque se passou do ponto, apodrece.
E sabe qual é o nosso grande problema? É que tem horas que a gente está tão conformado com a gente mesmo, a gente está tão conformado, tão tranquilo, tão sentado na rede, se achando tão bom, tão ótimo, que a gente começa a apodrecer. E começa a dar náuseas em Jesus. Porque a gente acha que não precisa crescer. Laodiceia se sentia autossuficiente. Autossuficiente. Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Cuidado com a autossuficiência. Ninguém está na igreja para ser autossuficiente. Ninguém serve Jesus para ser autossuficiente. Nós servimos a Jesus para depender unicamente dEle. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, com essa coisa de que viva a sua vida, você tem poder, andes não sei o quê, essa coisa também do coach, de dizer, você tem valor, você é isso, claro, tudo isso é importante para as nossas vidas, ninguém deve ficar abaixado, cabeça abaixada, dizendo, ó dia, ó azar, mas presta atenção, como disse o salmista, se não fora o Senhor, se não fora Deus, com a sua misericórdia sobre nós, tudo já teria sido consumido, louvado seja o nome do Senhor. A gente não pode esquecer jamais que você pode estar aqui, você pode ser o mais rico, você pode ser o mais pobre, você pode ser o mais culto, você pode ser o mais indouto, não importa, o menos indouto, não importa o que você é, o que você tem que entender é que o fio da sua existência está nas mãos do Senhor, aleluia, que o seu amanhã pertence a Deus, aleluia. Ele diz assim, já basta cada dia o seu mal, amanhã pertence a Ele. Se daqui 1 minuto você continuará vivo, se daqui meia hora eu ainda estarei falando aqui, eu irei para minha casa, é porque o Senhor disse assim, amém, aquele que vai deixar você continuar vivendo, porque se Ele decidir não, é não, mas se Ele falar assim, a Bíblia diz, nós estudamos lá na igreja de Filadélfia, que o que Ele abre, ninguém fecha, mas o que Ele fecha, ninguém abre. Então nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle para tudo. Nós dependemos dEle para respirar. Nós dependemos dEle para comer. Nós dependemos dEle para tantas coisas, amados. E às vezes a gente acha autossuficiente. Vou viver minha vida. Não preciso de Deus. Misericórdia de uma pessoa dessa. Misericórdia de alguém que acha que não precisa de Deus, ou que Deus está em segundo lugar na sua vida. Misericórdia. A igreja de Laodiceia estava assim. E quando eu acho que eu estou bom, quando eu acho que eu estou bem, que tudo na minha vida está tranquilo, que eu não preciso mais dessas coisas, sabe o que acontece? Acontece que eu começo a morrer. Eu começo a morrer. Porque eu não tenho mais amor para fazer nada, eu não tenho mais paixão para fazer nada, para mim está bom. Essa igreja tinha perdido o amor por Jesus, tinha perdido a paixão pelas almas. Irmãos, toma cuidado, para não perder a paixão por Jesus, para não fazer uma coisa mecânica. 6 horas tem que ir para a igreja. O pastor falou que tem que ler um versículo por dia, misericórdia, tudo isso, um versículo inteiro. Aí você está falando alguém está falando de Jesus, e você fala, mas você só fala disso. Porque você perdeu a paixão. Porque ouvir de Deus começa a te incomodar, ouvir falar de igreja começa a te incomodar, aquilo te incomoda, você fica mal, e sabe, aí você começa a morrer, porque o morro não morre. Quando eu era criança, eu passava as férias na casa eu passei férias na casa, eu tinha um tio que era meio cigano. Cigano no bom sentido da palavra, que também não tem mau sentido para o cigano, mas cigano no outro sentido. Ele morava, não sei em que lugar, que eu era pequeno. Não, pequeno não, eu era novo. Senão você vai pensar que foi ontem, e eu não quero. Eu era novo e eu era criança, e era num lugar aí no litoral. Eu não sei até hoje, eu não sei que lugar que era. Eu sei que era em frente a um rio. Ele chamava de braço do mar. Não sei se o mar tem braço, perna, mas ele falava que era um braço do mar.
E era um negócio grande mesmo. E a gente ia nadar lá. Mas lá também tinha um mangue, um negócio lá, e tinha caranguejo que não era brincadeira, né? Caranguejo que chovia, assim. E eu, claro, né, como criança, ficava lá do lado dos caras que ficavam catando caranguejo, né? Eu ficava lá enchendo as paciências de aquela coisa de criança, ficar torrando. Quem não trabalha, atrapalha, né? Era o meu caso. Eu atrapalhava eles que trabalhavam. E eu recordo-me que eu perguntei pro pescador lá, pro cara, ou eu perguntei, eu já não me lembro muito bem, né? Faz um pouquinho de tempo, tipo assim, uns 50 anos. Eu não me lembro muito bem se eu perguntei, se ele falou. Eu sei que contou a história de como cozinhava o tal do caranguejo. Porque se você colocar, porque a gente queria que a minha tia fizesse. E a minha tia falou que não fazia porque o caranguejo não parava dentro da panela de jeito nenhum. Que tinha que amarrar a panela, tinha que colocar uns paralelepípedos em cima da tampa para ver se o caranguejo parava. E eu lembro que esse homem contou essa história. Eu já vi isso escrito em algum lugar, mas essa eu vi ao vivo e a cores. E ele disse, sabe qual é o problema? A água não pode estar nem quente e nem fria. Você tem que colocar o caranguejo quando a água estiver morna. Porque se ele bater na água fria, ele vai querer pular. Se ele bater na água quente, ele vai pular. Mas se ele bater na água morna, ele vai ficar dentro da panela. Porque, não, irmão, você já pensou na água morna? A gente adora a água morna. Eu, quando deito na minha banheira, jacuzzi lá em casa, eu ponho água morna. Que meu neto foi tomar banho lá, deixou aquelas azulzinhas. Eu aproveitei e falei para Isabel, prepara o meu banho que hoje eu vou de banheira. Mas você já deve ter ido em piscinas de água quente, você já deve ter ido nas termas de água quente, você já deve ter ido lá em Laranjais, não sei onde você já foi, ou se você conhece, ou se você já passou. Mas essa cidade, Laodiceia, era essa cidade. Corria dentro dessa cidade uma água morna. Por isso que Jesus, ele usa exatamente aquilo que a cidade vivia. Ele diz assim, vocês estão igual à água que corre na cidade de vocês aí. Vocês estão mornos. E por causa dessa morbidão, vocês estão morrendo. Devagarzinho, a água está esquentando e vocês não estão nem percebendo. Sabe quando você olha nas mãos assim, as mãos estão tudo enrugadas? Era assim essas pessoas, de tanto tempo na água, tão gostoso que estavam, só que eles estão morrendo. Deixa eu dizer para você aqui em rápidas palavras. Jesus está falando conosco aqui, para a gente tomar cuidado com essa morbidão. Para a gente tomar cuidado com esse bem-estar que a gente procura. E deixa eu dizer algo aqui que é muito forte, muito forte. Às vezes, o nosso inimigo é o nosso melhor amigo. Não ter inimigo é perigoso. Não ter alguém no seu calcanhar, às vezes, é perigoso. Sabe qual que é? Às vezes a gente diz, Senhor, eu queria viver uma vida sem problema. Sem problema, talvez você estivesse lá no início ainda. Porque foram os problemas dessa vida que fizeram você chegar até onde você chegou. Foi porque alguém te afrontou que você decidiu se levantar. Foi porque o inimigo se levantou contra a sua vida que você disse assim, eu vou para perto daquele que pode. É por causa das lutas, irmãos. Eu vou, quarta-feira que vem, eu fui convidado para ministrar aqui, junto com, aqui no culto, falando sobre os apaixonados por Jesus. Por que eu sou apaixonado? E sabe por que eu sou apaixonado? Uma das coisas, vem a quarta-feira. Mas nós precisamos ter problemas. Nós precisamos ter pessoas no nosso calcanhar. E a igreja aqui não tinha. Eu vou dizer para você, quando você tiver um inimigo no seu pé, agradeça a Deus. Senhor, obrigado por esse camarada ficar me importunando, porque é assim que eu fico perto do Senhor. Porque na hora que ele parar, eu deito e durmo. Você parou para pensar? Você deita e dorme, irmão. Quando tudo estiver tranquilo, você deita e dorme, porque o homem é assim. O ser humano é assim. Qual é a melhor hora para você tirar aquela sonequinha?
Depois do? Quem que aguenta? Segundo os estudiosos, sabe por que a gente dorme? Porque a gente está satisfeito, e todo homem satisfeito dorme. Todo ser humano satisfeito dorme. O que a gente faz com o neném? Dá mamadeira para ele que ele dorme. Não é assim? Os nenéns já sabem, gente. Já estão conversando entre eles. Não vamos tomar não. Não toma não, que isso aí é sonífero. Toma não, que ela está querendo colocar a gente no berço. Bebe não. Um falando com o outro, já estou sabendo. Sabe? Porque ele sabe que você vai dar a mamadeira para ele dormir. E é isso aqui que acontece. Às vezes, irmãos, a bênção. Às vezes o que a gente pede não vem de Deus, vem do próprio inimigo. Pastor, será que o diabo dá para você dormir? Dá para você descansar? Dá para você ficar, sabe, tranquilo? Para você não ter mais atitude nenhuma. Aí a gente fica preso. Sabe o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Ela foi, 60 anos depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto, porque você já percebeu que quase todas essas cidades, Jesus fala dessa destruição. Então, eles tinham esse problema. Você vê que tinha água quente. Água quente significa que havia vulcão por ali por perto. Então, era água vulcânica que corria por ali, passava por algum lugar, esquentava e corria lá na cidade. Então, tinha vulcão. Se tem vulcão, provavelmente vai ter terremotos. E diz os historiadores que 60 anos depois de Cristo, houve um terremoto, destruiu a cidade inteira. E era normal para essas igrejas, como houve as outras igrejas de Esmirna, outras igrejas que sofreram esse terremoto, eles iam a Roma e pediam dinheiro para reconstruir a cidade. Roma vinha, reconstruía a cidade e aproveitava e já tomava conta. Mas Laodiceia, sabe o que ela fez? Com os seus próprios moradores, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio recurso, ela reconstruiu a cidade. Ela disse assim: eu não preciso de ninguém. Autossuficiência. E do mesmo jeito que ela pensava em relação a Roma, ela pensava em relação a Deus, a igreja. Não precisa de Deus, tem dinheiro. Não precisa de Deus, tem emprego, não é assim? Quantas pessoas você conhece que quando estava na miséria, entre aspas, ou na miséria mesmo, estava com o joelho dobrado na igreja? Hoje acho que é Milor Fernandes o nome da pessoa, eu até postei alguma coisa, disse assim: todo mundo é extremamente ateu enquanto tem saúde. Quando fica doente, Deus me ajuda. Esse cara esquece. Então, muitas vezes, Jesus está falando conosco. Sabe, não esfria não, porque você não fica morno porque você tem um emprego legal. Não fica morno porque o seu casamento está legal. Não fica morno porque você não tem problema dentro de casa. Não fica morno porque está tudo bem na sua vida, então agora você está morno. Não, não fica não, porque isso é perigoso, ele está dizendo aqui. Não fica achando que por isso você é autossuficiente e você não vai precisar de nada, você não vai precisar de Deus. Mas aí ele diz assim, eles acham que Jesus estava impressionado, mas Jesus diz assim: eu sei as suas obras, eu sei. Vocês acham que vocês são ricos, mas deixa eu dizer para vocês são pobres. Pobres do quê, Senhor? Da minha presença. Tem muito dinheiro, mas não tem Deus no coração. Tem muito dinheiro, mas não tem a presença de Deus. Irmãos, não adianta a gente se vestir de ouro, colocar Brooksfield, colocar sapato de cromo alemão. Não adianta você andar num super carro, sabe, a coisa melhor. Mas se o Espírito Santo não estiver aqui dentro, se não houver a presença de Deus, isso para Deus não representa nada. Deus não se impressiona com o seu relógio, Deus não se impressiona com a sua casa, não se impressiona com o seu carro, não se impressiona com a sua conta bancária. Sabe onde Deus se impressiona? Ele se impressiona quando Ele vê você cheio do Espírito Santo. Aleluia! É esse crente que Deus respeita. É essa igreja que Deus respeita. Deus não respeita a maior igreja, Deus não respeita a igreja mais rica, a igreja mais luxuosa, a igreja maior, não, Deus respeita uma igreja cheia de Deus, cheia da presença dEle. Essa igreja é respeitada no céu e é temida no inferno.
Porque hoje tem igreja que não é mais temida no inferno. O inferno não tem medo dela, o inferno entra e ela está morna e ele fica dentro. Tem pessoas hoje que não são mais temidas no inferno. Tem pessoas hoje que a oração deles não é mais temida no inferno. O diabo está rindo, sabe por quê? Porque você ficou morno. Mas Deus está falando conosco hoje aqui nesse lugar, aleluia. Que nós vamos renovar isso tudo. Nós vamos tirar essa pobreza que está dentro de nós. Pobreza da presença do Espírito Santo. Vamos ser ricos da presença de Deus. Aí depois eles dizem assim, nós somos ricos. Eles declaram, eles falam assim, nós somos ricos. Jesus disse, vocês são pobres. Aí Jesus diz assim, olha, eu aconselho que vocês comprem colírios de mim. Porque o colírio que vocês fabricam, porque o colírio que vocês descobriram, porque a água que vocês descobriram, como dizem, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como vocês dizem que vocês são tudo isso? Se eu estou dizendo, se vocês não são nada, vocês são cegos, vocês não têm visão espiritual. Tem gente, irmão, que perdeu visão espiritual, só olha para a coisa da terra. Ele é tipo câmera de segurança, só olha para baixo, só para a terra. Só para a terra, é igual galinha. Você não vê galinha andando com a cabeça para cima, você só vê galinha andando para baixo e ciscando. E a gente fica só olhando as coisas da terra. E ele disse assim, vocês precisam comprar colírio, mas não esse colírio que vocês estão comprando na farmácia, um colírio que vai dar a vocês uma visão espiritual. A igreja, além do templo, ela olha lá na frente, tem visão espiritual. Quando a gente está brigando pelas coisas da terra, a igreja, além do templo, está brigando pelas coisas do céu. E eles dizem assim, aí Jesus diz assim, eu preciso que vocês comprem vestes brancas. Vestes brancas. Sabe por que ele fala das vestes? Porque era tinha uma grande indústria têxtil. Eles fabricavam os melhores tecidos. E vendiam para vários lugares, e era conhecido, quem queria comprar um tecido bom, ia em Laodiceia. Ele disse assim, mas esse tecido que vocês compram, não é bom, compra do meu, vestes brancas. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando de vestes espirituais. Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando de Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ele estava falando assim, olha, o seu terno Jorge Armani, sabe, a sua roupa de grife, as melhores coisas que você compra, tudo isso aí não está deixando você bonito. Eu não estou impressionado, mas se você colocar as minhas vestes, a festa de santidade, se você colocar as minhas vestes brancas, aí sim. Você está entendendo, igreja? Você está conseguindo compreender? Ele pede para que em todo tempo sejam alvo as nossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Todo tempo. E a gente não esqueça, e eu vou para encerrar, dizendo para você algo lindo. Duas coisas. Primeiro, ele fala assim, aconselho-te. Para pensar. Um Deus tremendo como é o nosso. Um Deus grande e poderoso como é o nosso. Sabe o que ele fala para mim e para você? Vem cá que eu quero te dar um conselho. Você parou para pensar o valor que tem quando alguém para tudo o que está fazendo para ir à sua procura, para dizer assim, eu quero te dar um conselho? Você já percebeu o tamanho do amor, da consideração que essa pessoa tem por você? A gente não dá muito valor a essas coisas. Às vezes a gente acha até que a pessoa está querendo botar o bedelho na nossa vida. Mas Jesus diz assim, olha, eu vou dar um conselho para vocês. Eu estou parando tudo para mandar João escrever essa carta,
porque eu quero dar um conselho para vocês. E ele diz na frente, sabe por quê? Eu repreendo aqueles que eu amo. Sabe, irmão, guarda no seu coração isso. Sabe o que Jesus está fazendo aqui conosco? Não é nos batendo, é dizendo assim, vem cá, eu quero te dar um conselho. Conselho valioso. Tem gente que diz assim, se conselho fosse bom, as pessoas cobravam. Não, tem gente cobrando. Coach cobra, psicólogo cobra, para te dar um bom conselho. Tem até amigos, entre aspas, que cobra, né? Faz um churrasco aí que eu vou bater um papo com você. Quer dizer, sem churrasco você não ia, né? Então, entendi. Eu sempre cobro do Célio. Fala, Célio, paga um café para a gente conversar. Ele já parou de pagar. Falou, esse pastor aí só conversa comigo se eu pagar café, pô. Aí, Jesus, então ele está dizendo aqui para nós, eu aconselho você. Sabe por que ele está dizendo, eu aconselho você? Porque lá em Isaías capítulo 9, ele vem com o nome de quê? Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele diz assim, eu sou conselheiro, olha que coisa linda. Então hoje, nesta noite, Jesus não veio para bater em mim, Jesus não veio para te detonar, para arrebentar você, não. Ele veio aqui dizendo assim, Abimael, Igreja Além do Templo, Igreja Restauração, eu vim para dar um conselho para vocês. Eu vim para dar um conselho, eu vim para pegar você no colo. Que coisa gostosa é quando você recebe um conselho de alguém que te ama, e além de te amar, te conhece. Quando um pai, quando uma mãe dá um conselho, é o melhor conselho que possa existir, sabe por quê? Porque a mãe conhece do ventre, o pai criou. Então Deus está falando comigo e com você, ei, deixa eu dizer para você, eu criei vocês, eu conheço você desde o ventre, deixa eu te dar um conselho. É como ele chegar nessa igreja e dizer assim, olha, tem 10 anos de restauração, tem 10 anos de Igreja Além do Templo, deixa eu te dar um conselho para vocês, porque eu vi o primeiro culto, Abimael, eu vi o primeiro culto, eu vi a primeira palavra que você deu nesse lugar, eu vi a primeira oração, eu vi as primeiras pessoas que entraram aqui, eu vi o primeiro batismo, eu vi a primeira ceia, eu vi o primeiro tudo, eu conheço vocês desde o início, deixa eu dar um conselho para você, muda! E não é porque eu estou bravo com vocês, e não porque eu estou com raiva de vocês, não, é porque eu amo vocês. É porque eu amo, por amar é que Jesus repreende. E olha que engraçado, tem gente que fala assim, Jesus é só amor. É claro ele é amor, é claro que ele é, mas amar, irmãos, não significa esconder a verdade. Quem ama fala a verdade, sabe? Tem coisas que só quem te ama muito fala. Quantos tem coragem de falar para o outro que ele está com mau hálito? Tem que amar muito, e confiar muito, e ser muito íntimo, para chegar assim, cara, não quero falar nada não, mas, chicletinho aí que a coisa está apertada, porque todo mundo corre esse risco, todo mundo corre, mas coragem de falar, só quem ama muito. Então Jesus está dizendo assim, e olha que coisa terrível, tem gente que fala assim, Jesus não castiga ninguém, ele está dizendo aqui exatamente ao contrário. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. E aí depois ele diz assim, 19, eu repreendo e castigo. Eu repreendo, eu dou uma bronca e falo, vai ficar de joelho no feijão. Ele castiga. Tem hora que fala assim, será que Deus está me castigando? Pode ser. Pode ser que ele te repreendeu, você não ouviu, e agora ele está te castigando. Ai, que Deus ruim. Não, que Deus de amor. Que Deus de amor que está me castigando para eu poder entender. Que Deus de amor que resolveu arriscar. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe qual é o grande amor? É aquele que arrisca a amizade, arrisca o amor para poder falar a verdade. Porque, como eu acabei de falar, você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você está com mau hálito, pode ser que nunca mais ela olhe na sua cara. Mas o amor que você tem por ela, você arrisca a sua amizade.
Jesus arrisca a amizade, falar assim, arrisca o amor, dizendo assim, eu repreendo você, e eu te castigo também. Mas, e se eu não voltar mais? Não sei, mas pelo menos eu fiz a minha parte, é isso que ele está dizendo. Pelo menos você não vai sair daqui dizendo assim, Jesus não me ensinou, Jesus não me repreendeu, Jesus não me castigou. O castigo é bom, irmãos. E eu encerro falando para você uma coisa linda. Jesus não somente aponta o problema, mas Ele mostra a solução. Ele não está só apontando, olha, vocês estão mornos, eu vou vomitar vocês são as tranqueiras, eu vou jogar vocês fora. Não, ele diz assim, eu tenho uma solução para resolver o problema. Para a gente voltar nessa intimidade. Para eu escrever uma outra carta para vocês, dizendo, daqui uns anos, escrever outra carta, dizendo assim, vocês são maravilhosos. Eu estou feliz com a obra que vocês estão fazendo. Eu tenho a solução, porque tem muita gente, irmão, que só traz o problema. Só sabe apontar defeito. Só sabe aprontar o problema. Olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Aí você pergunta assim, como é que eu faço para melhorar? Olha, isso eu não sei, mas que você é ruim, é. Ah, você é isso, você é aquilo, outro. Cara, me ajuda. Ah, eu não posso te ajudar, eu não estou ajudando nem a mim mesmo. Então não fala nada. Aí Jesus pegou e diz assim, eu tenho a solução para vocês. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Olha que coisa linda. Ele diz assim, eu vou trazer a solução para você. Primeiro, ele diz assim, ele fala o que nós precisamos fazer. Ele diz, eu estou à porta e bato. Ou melhor, ele diz o que ele vai fazer. Ele diz assim, eu estou à porta e bato. Ele está lá fazendo a parte dele. Você acha que Jesus está batendo no teu coração agora? Você acha que Jesus está batendo na minha vida agora? Lógico que está. Ele está dizendo assim, ei, estou batendo. Mas olha o que ele diz, eis que estou à porta e bato. Aí ele diz assim, se alguém, ele já fez a parte dele, ele chegou até a porta e bateu. Agora ele precisa que você faça a sua parte. Se alguém ouvir, o ouvir é com você. Quando eu já expliquei aqui, quando ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ele está dizendo, quem tem entendimento, quem tem conhecimento, quem tem razão, quem quer, quem ouvir, se alguém ouvir. Então eu preciso ouvir, eu preciso entender, eu preciso deixar que isso entre, eu preciso tirar toda a cauterização do meu coração e dizer, isso é comigo, agora não é hora de usar a pá. A pá é para jogar no outro. Olha, isso aqui é com o Célio, isso aqui é com o Cosme, isso aqui é com o João, isso aqui é com o grupo de louvor. Não, agora é com nós. Agora é hora de usar o rastelo, é para nós. Se alguém ouvir, e ele diz assim, se você abrir, essa é a parte mais forte. Porque muitas vezes, irmão, a gente fecha a porta. E diz, aqui não, eu sou bom. Ruim é meu irmão, ruim é outra igreja, ruim é não sei quem. Ruim foi o Senhor, eu não. E Jesus está falando assim, não, você, abra a sua porta. Abra a porta. Isso é com você. Aí ele fala, se você ouvir e abrir a porta, eu faço a minha parte. Ah, Senhor, por que não está acontecendo coisas na minha vida? Porque você não está fazendo a sua parte. Jesus não vai fazer nada sozinho. Ele falou para a igreja, vocês estão mornos, vocês estão com problema, mas é o seguinte, eu não vou mandar um avivamento aí para vocês, só porque vocês estão pedindo, só porque vocês são bonitinhos, porque vocês não. Se vocês se arrependerem, arrependam-se. Aí eu vou entrar e vou cear com vocês e vocês comigo. É a minha parte. Sabe o que ele está dizendo? Nós vamos bater um papo e vocês vão ver como vocês vão sair transformados para a glória de Deus. Então eu encerro essa série de mensagens com uma alegria muito grande no meu coração. Porque a alegria que vem ao meu coração é saber que Jesus quer me ajudar, quer fazer, e que Ele está dependendo somente de que eu abra a porta.
Sabe, irmão, Deus quer que você seja dependente dEle. Senhor, eu preciso de Ti. Entra. Sabe aquela canção que a gente cantou muitas coisas? Entra na minha casa. Chegou uma hora que enjoou, a gente não suportava mais. Mas é a grande verdade. Porque foi alguém que disse assim: eu vou abrir a porta. Tem alguém batendo. Quem é? Jesus. Eu vou abrir a porta. Hoje eu quero fazer um desafio aqui para a igreja. O Espírito Santo me fala agora, nesse momento, vem esse sentimento no meu coração que não estava até então. A nossa casa física, a nossa casa terrena, ela tem vários cômodos. Quando alguém entra, a gente só mostra os cômodos que a gente quer. Eu recebo na sala, ou recebo na cozinha. Os banheiros, normalmente, só se alguém pedir. Os quartos, muito íntimo. O quartinho de bagunça, jamais. Mas hoje Jesus está dizendo assim: eu estou na porta. Não é batendo na sala não, porque na sala está muito bonitinho, viu? Você deixou bem arrumadinho. Tem até um perfuminho no ar, está tão gostoso a sua sala. O ar-condicionado está ligado, está uma delícia. Hoje eu quero bater no seu quartinho. Eu quero bater no seu quarto, no quarto de intimidade. Na intimidade, lá no quarto, aonde só vai você e a sua esposa. Ou você que é solteiro, aonde fica só você, com seus pensamentos, com seus desejos, com seus sonhos, só você. Só você. Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Você tem coragem de abrir? Abrir. Ele disse: se você abrir, eu vou entrar. E você vai ver como as coisas vão mudar. Amém, igreja? Eu posso orar com você? Eu quero que você fique em pé, por favor. E eu quero fazer um desafio aqui nessa noite. É o Espírito Santo que está pedindo para eu fazer. Quem sabe você hoje queira abrir a porta do seu quarto de intimidade. Do seu quarto de intimidade. Esse quarto, Jesus está à porta hoje, Ele veio para bater e dizer assim: ei, se você deixar eu vou entrar. Nós vamos cear junto e vamos conversar. E eu vou trazer um avivamento, uma mudança. Eu quero desafiar você hoje a abrir essa porta. Se você quiser, diante de Jesus, numa forma, num ato, ter uma atitude hoje, que vai simbolizar que você está abrindo essa porta. Se você quiser vir aqui à frente, dobrar o seu joelho aqui na ponta desse altar, aqui na beira desse altar, desse palco, e você dobrar o seu joelho e dizer assim: Senhor, o meu dobrar de joelho, eu estou dizendo, eu estou abrindo a porta da minha intimidade, do meu quarto de intimidade, para que o Senhor entre hoje e tire tudo que não lhe agrada. Pode ser que algumas coisas me agradem, mas não agrada o Senhor, e eu quero ter hoje a ousadia de dizer: tira, Senhor, o que não te agrada, porque eu não quero receber uma carta aonde o Senhor me diga que está entristecido comigo e a ponto de me vomitar para fora. Se você é essa pessoa, não precisa ter vergonha, isso é um mérito, porque não sou eu que estou pedindo, quem está pedindo é o próprio Jesus, quando Ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se você entrar, eu quero orar com você aqui nesta noite. Se você está aqui nesta noite, quer vir aqui à frente, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, estou com a porta aberta do meu quarto, da minha intimidade. Entra e vamos conversar. Entra e realiza mudanças para a glória do Teu nome. Entra e realiza mudanças. Realiza mudanças na minha vida, Senhor. Não mudanças que vão me agradar, mas mudanças que vão agradar o Senhor. Mudanças que vão agradar o Senhor. Mudanças que vão mudar, Senhor, a minha forma de enxergar o Senhor, de viver, Senhor. Pode vir, queridos.
Em nome de Jesus. Isso não é emocionalismo, isso não é para ver resultados. Não, isso não é. Isso é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que há momentos que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos dizer: Senhor, está aqui a porta da minha intimidade, a porta do meu coração.